Boa tarde a todos. Eu entrei um pouquinho antes, né? Só pra gente já ir conversando. Só pra gente ir conversando já saber de onde você tá chegando. Poxa, hoje eu não apareci, né? Também 3 horas da manhã eu tava aqui. 3 horas da manhã eu tava aqui. Olha aqui, Maria Antônia, Grace, olha só, Filipina chegando. Olha, tô vendo aí, boa tarde. Minha cunhada Noemi, minha amiga, minha cunhada. Maria Antônia, minha maquiadora, que tá de férias de mim. Vamos ver. Eu tô dando tempo de vocês chegarem, porque aula é aula. Então, enquanto vocês estão chegando, eu quero fazer um pedido. Hoje é aula. Aula não dá para fazer sem o quê? Papel e Bíblia de papel. Papel, caneta e Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia mais velhinha. Já me fizeram propostas indecentes sobre essa minha Bíblia, mas essa Bíblia, enquanto eu não passar as anotações para uma outra Bíblia um pouquinho mais nova, eu não vou negociar essa Bíblia. Depois que eu passar as anotações, aí tudo bem. Mas, por enquanto, essa Bíblia é do meu coração. Eu já não tenho mais nem coragem de levar para Israel. Eu só viajava para Israel com ela. Mas ela está despencando tanto que... Deixa eu... Tá vendo? Mas eu não consigo abrir mão dela. Eu não uso mais para ela não despencar mais. Mas hoje é uma aula especial e eu vou usar a minha Bíblia do meu coração. Ai, tem gente falando eu quero. Deixa eu ver. Ah, Maria Antônia. Então, ó, Maria Antônia, depois que a Fernanda tá na fila. Olha, desde que eu conheço a pastora Fernanda, que ela quer essa minha Bíblia. Mas eu tenho que passar as anotações. Outro dia a Renata falou que estava passando as anotações da Bíblia dela. Eu falei, ai, meu Deus, eu preciso passar. Essa aqui tá despencando mesmo. Então, olha aqui, Teresópolis. Fala de onde você tá, porque a gente tem 2 minutinhos antes de começar a aula, 3. Ah, aqui, ó, tem gente falando que entra na fila. Nádia. Fala de onde vocês estão falando para eu saber. Gente, tem gente aqui, ó, a Isa entrou comigo. Pô, como nada, Isa? Eu tava aqui. Primeiro foi no perfil da Ludmilla. Aí, lá no perfil da Ludmilla não conseguia me enxergar, travou, e ela pediu para todo mundo entrar no meu perfil. É só olhar o meu perfil ou da Ludmilla que a gente está lá, 3 da manhã. Agora vai ser 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, na madrugada, até a quarentena acabar. Nós vamos estar aqui orando, adorando, louvando. Se você clicar no meu perfil, ainda tem a live de ontem com ela. Ainda tá, porque são 24 horas, até 3 horas da manhã de hoje. Olha, Tennessee, que legal, Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa de estudo para o Tennessee e não pude ir. Isso quando eu estava na universidade. Então, Orlândia, São Paulo. Ah, quem entrou quase 4 já acabou. 4 horas, era 3 horas. Amém, orar pelo Ceará, que eu amo tanto, meu Nordeste amado. Ah, olha aqui, a Maristela estava na madrugada, Porto Alegre, amado, Itaboraí, bem pertinho. Então, quem entrou às 4, acabou. 3 horas, a gente fica 1 hora. O Instagram, ele só deixa, depois cai, e quando cai, eu e a Ludmilla, a gente não volta. A gente só fica o tempo que é uns 50 minutos, 60 minutos, né? Boa tarde, Amanda. Califórnia, olha só, Estados Unidos, hein? Ah, a Creuza tava também. Olha que pessoal valente, pastora Márcia Mikizuki, que honra. Muita gente boa, hein? Então, eu tô esperando dar 1 em ponto. Falta 1 minuto para ninguém dizer que perdeu a aula, porque eu comecei 1 minuto antes. Por isso que eu tô vendo aqui quem que tá entrando, tá? Tá bom, eu vou colocar, Nádia. Aliás, assim, ó, eu trouxe o meu papel
para não esquecer nenhuma, porque é uma trajetória. Então eu vou devagar e a gente vai que vai, tá? Eu vou falando as passagens. Campo Grande sempre assiste, Deise, que bom. Ó, vai dar 1 em ponto. Quando der 1 em ponto eu começo. A paz, Vera, a paz do Senhor. Se bem que assim, como eu entrei antes, às vezes a pessoa ela pode entrar 1 e 2, mas aí tudo bem. Mas como começa 1, entra, você coloca aí o despertador sempre para você, um aviso para você sempre entrar no horário. Por que eu quero falar de Páscoa? Primeiro porque nós sempre damos na nossa igreja a aula de Páscoa todo ano. Só que dessa vez eu quero dar, não só como a gente dá todo ano, em 2 etapas. A primeira etapa vai ser de Gênesis a Apocalipse, e a segunda etapa não vai ser hoje, vou marcar de novo com vocês, vai ser antes da Páscoa, vai ser só a cruz, só a Páscoa. A gente vai passar pela Páscoa em que Jesus morreu e ressuscitou hoje, porém eu quero ficar só exatamente na cruz, porque nós temos muito a aprender. Mas hoje eu quero fazer uma trajetória para a gente entender por que esse momento que a gente está vivendo é um tempo de milagre. Existem estações proféticas sobre a terra. Quando a gente olha para aquele período de intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em que nós tivemos um silêncio depois de Malaquias, esse foi o inverno sobre a terra. Foi um tempo sem um mover profético. Foi um intervalo sem mover profético. Mas nós vemos sempre as estações. Nós vemos que quando a promessa de Joel, capítulo 2, quando ela se cumpriu e ela veio sobre a geração de Jesus, sobre os apóstolos, esse é o verão, né? O aquecimento. Agora, nós estamos falando de uma estação que é a Páscoa. A Páscoa fala de primavera. A Páscoa é durante a primavera em Israel. Se você pegar o avião, nem me fala nisso, que foi cancelada a nossa viagem. Se você pegar um avião hoje e você vai para Israel, você chega lá na estação da primavera. E foi assim. Por quê? Porque primavera fala de vida após um período escuro. E é assim, a luz, Jesus, ele veio depois de uma escuridão. E então vamos falar dessa trajetória, tá? Então agora eu vou começar. Deu uma e 2. Agora eu vou começar, para quem está aqui. Vamos lá. Pega a tua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 3, no versículo 21. Está escrito no capítulo 21 a 24, está escrito que porque o Cordeiro de Deus, a Páscoa, o Cordeiro é a Páscoa. Então, a Páscoa já estava, como está escrito na palavra, desde a fundação do mundo que existe esse plano. Esse plano foi traçado por Deus Pai e Jesus disse, sim, eu vou, meu Pai. Então, houve um acordo entre eles. Aí, o que Deus foi fazendo? Ele foi explicando na trajetória da história da humanidade o que a Páscoa significa. Como nós temos uma mente muito limitada, para que a gente entendesse a magnitude do que significa salvação, do que significa redenção, do que significa resgate, do que significa o nome Jeová, porque ele começou a se manifestar com o nome Jeová para falar o que a Páscoa significa. E para que a gente entendesse, ele teve que explicar aos poucos. Imagina que ele teve 4.000 anos de história antes da cruz acontecer, com pessoas que não tinham o Espírito Santo. Então ele tinha que explicar muito devagarinho. E mesmo a gente com o Espírito Santo, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, a gente perde, porque hoje não é problema de não ter a revelação do Espírito Santo, é o problema de uma mente acelerada que não para, quietinha diante de Deus, para que Ele possa revelar todas as coisas para nós. Então falta paciência, falta tempo, e agora todo mundo de quarentena está com tempo, certo? Então, e eu vou dizer para vocês, se eu for interrompida pelo Instagram, eu vou voltar para finalizar, tá bom? Então, se a aula terminar, porque deu 1 hora e eu não consegui concluir, eu vou terminar. Eu vou repetir, Gênesis 3, versículos 21 a 24. Ali, depois que Adão e Eva, eles pecaram, Deus desceu. Ele desceu. Aí já fala de que
já está falando que o Redentor teria que descer, teria que vir à terra. Deus Pai desceu e ali está escrito que cobriu Adão e Eva com pele de animais. Para que ele cobrisse com pele de animais, teve que ter a primeira morte. A primeira morte num lugar perfeito, onde não deveria haver morte. O Éden significa deleite, não deveria haver morte no Éden. O Éden é deleite, como eu disse, era lugar de perfeição, de alegria, de comunhão, de intimidade, mas foi necessário morte de um animal, e ali em Gênesis 3 não diz qual foi o animal. Nós vamos chegando à conclusão de qual foi o animal através da história que o Senhor vai revelando mais e mais. Então ele matou um animal, sangue foi derramado, Adão e Eva foram cobertos. Então mostra a primeira etapa do que significa Páscoa. Páscoa significa proteção sobrenatural. Uma proteção que nós precisamos para esse mundo. Porque a roupa, a função da roupa não é só cobrir o corpo em função, porque é uma questão de pudor. É uma questão também de proteção, porque eu coloco roupa adequada de acordo com o tempo. Então eu coloco uma roupa de frio, eu coloco uma roupa de calor. Se eu colocar uma roupa de frio no calor, eu vou ter uma desidratação. Se eu colocar uma roupa de calor no frio, eu vou ter uma hipotermia, eu vou ter uma pneumonia. Então nós precisamos dependendo do ambiente, nós precisamos de roupas adequadas. E no reino espiritual, a primeira roupa que nós precisávamos era proteção por causa da salvação. Mas depois nós teríamos outras roupas, roupagem de guerra, roupagem de adoração, mas esse é outro assunto, é outro dia, nós estamos falando de Páscoa. Então, primeira etapa, proteção sobrenatural. Depois a gente encontra em Gênesis capítulo 22, por enquanto eu não vou abrir, eu vou abrir em Êxodo, tá? Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 22, o capítulo inteiro fala de um momento muito especial e Deus quis revelar para um amigo, porque Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. E Deus gosta de revelar os seus segredos para os seus amigos. Então ele fez um teste com o seu amigo. Tem uma pergunta se vai ficar no YouTube. Sim, vai baixar e eu vou colocar lá. Não acredito, Ana Nóbrega. Meu Deus, olha a honra. Então, continuando, nós estamos em Gênesis 22, Deus queria revelar ao seu amigo Abraão um segredo. Sabe aquele segredo? Ele não revelou para anjo, ele revelou para um amigo. Então ele queria, quando você divide um segredo com um amigo, você conta o que você não conta para ninguém, você conta os detalhes. Ele contou alguns detalhes. Olha, Abraão, eu vou permitir que você sinta a dor do meu coração quando chegar a plenitude dos tempos. Eu vou permitir que você sinta o que é entregar o seu único filho. Eu vou deixar você, agora você não vai entender, depois você vai entender. E está escrito que Abraão obedeceu, levou Isaac, quando Deus pediu o seu único filho, ele subiu com Isaac. Tudo bem, está escrito em Hebreus que ele teve fé de que Isaac ressuscitaria, uma fé sobrenatural. E quando ele chega lá no Monte Moriá, quando ele está descendo a faca, alguém se revela. Quem se revela? Ali é o próprio Cordeiro que dá um grito e diz basta, não é necessário. Mas a passagem mais importante que está ali, tem 2 pontos em Gênesis 22 que a gente precisa destacar. O primeiro está escrito que lá em João capítulo 8, está escrito que Abraão levantou os olhos e contemplou o meu dia. Jesus falando sobre esse momento, ele falou, olha, Abraão levantou os olhos e contemplou o meu dia e se alegrou. Abraão teve uma revelação, porque a gente, em Gênesis 22, nós temos uma informação que Abraão levantou os olhos e viu um animal, cordeiro. Aí a gente já sabe no Éden que era um cordeiro. Mas ele viu um animal, e o animal foi sacrificado e não foi o seu filho. Mas quando você chega em João capítulo 8, no último versículo de João capítulo 8, ali Jesus é quem revela, diz, olha, Abraão levantou os olhos e viu o meu dia. Então quando Abraão sorriu, é porque Deus abriu a cortina do tempo e mostrou para Abraão que não era aquele animal, era o seu filho que traria redenção e salvação. Então nós temos só que eu disse que tinha um outro ponto a ser destacado. Ali Deus se revela para Abraão não só como Salvador,
mas como Jeová Jirê. O que é Jeová Jirê? Está escrito lá em Gênesis 22, o Senhor proverá. Então, Páscoa, meu querido, você que está inquieto com essa crise, você que está sofrendo nesse momento, eu quero dizer que nós estamos dia 10, 11, 12, é Páscoa. Se eu for fazer, eu só sei de uma coisa, que eu vou celebrar Páscoa. Eu creio num milagre tão grande que eu creio que nós vamos ter segurança até lá para fazer a Páscoa presencial. Caso não seja presencial, eu vou fazer aqui os 3 dias a Páscoa. Mas eu digo para você que Páscoa é proteção sobrenatural. Você não está precisando de proteção, não? Então, começa a declarar: Senhor, eu quero a proteção da Páscoa, que é sobrenatural na minha vida. Assim como o Senhor protegeu Adão e Eva, que o Senhor possa proteger a minha casa e a minha família. Páscoa é provisão sobrenatural. Senhor, eu estou inquieto com o dia de amanhã, mas eu creio na sua provisão sobrenatural. Então, Páscoa, nós já temos 2 revelações. Só que agora eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 6. Só que antes de eu chegar e ler Êxodo capítulo 6, eu preciso dizer algumas coisas sobre essa Páscoa, que é, na verdade, a primeira Páscoa que ele vai revelar para um outro amigo dele, para Moisés. Então, ele revelou para Adão, ele revelou para Abraão, agora ele vai revelar para Moisés. Aí você vai falar, mas por que você está em Êxodo 6 se a Páscoa é em Êxodo 12? Porque aqui ele começa a falar, em Êxodo capítulo 6. Mas vamos falar um pouquinho dessa geração que celebrou a primeira Páscoa? Essa geração, se você ler Êxodo desde do capítulo 1, você vai ver que é uma geração que gemia. Sabe, quando é que você geme? Quando falta palavra. O sofrimento é tão grande que é como Ana, quando ela sofreu tanto, porque ela desejava tanto um filho. Quando ela foi orar, ela disse para Eli: olha, eu não tô bêbada, é o excesso de aflição do meu coração. Então, existe um nível de sofrimento que você mal consegue proferir palavras. Essa era uma geração roubada, 430 anos sem restituição financeira, era uma geração sem identidade, era uma geração oprimida, humilhada, era uma geração que gemia. Tamanho o sofrimento, era uma geração que gemia. O que essa geração precisava? Essa geração precisava de salvação, precisava sair do Egito. E por que precisava sair do Egito? Ela precisava de resgate. Então vamos lá, salvação, resgate. Essa geração precisava também de cura física, porque como escravos, o físico deles, eles não se alimentavam de forma adequada, eles trabalhavam excessivamente, eles não tinham, as crianças não tinham, garanto para você que não tinha plano de saúde, não tinha nada. Então, era uma geração muito doente fisicamente, fraca fisicamente. Eles precisavam de cura física, eles precisavam de cura emocional, porque quando você passa por muitas humilhações, você é desconstruído, você não é uma pessoa inteira. Não era só humilhação, eles foram roubados em esperança, em sonho. Então eles precisavam era uma geração que precisava de muita coisa. E foi nessa geração que o Senhor falou: algo grande vai acontecer. Se a gente olhar para a nossa geração, nós estamos na mesma condição. É uma geração sofrida. As pessoas, quando você olha a parte científica da mente e das emoções, nunca nós vimos as pessoas, é como se as pessoas estivessem vivendo, eu estou falando antes do coronavírus, tá? Eu estou falando como nós estávamos antes do coronavírus. É uma geração cansada, uma geração oprimida, uma geração triste, uma geração que precisa de tudo que a geração de Êxodo precisou. Nunca nós vimos o câncer, é como que se fosse uma epidemia. Antigamente, no tempo da minha mãe, você via uma ou outra pessoa e era com dificuldade que se falava o nome da doença. Eu lembro da minha mãe falando aquela doença, mas era muito raro você ouvir uma pessoa com câncer. Hoje, e eram pessoas mais idosas, mais maduras. Hoje, a quantidade de crianças, a quantidade de jovens com câncer, é porque a humanidade chegou no seu limite. É como se a gente tivesse chegado no nosso limite emocional, físico e espiritual.
Então não tem uma geração tão parecida quanto a geração de Êxodo, como a nossa geração do século 21. E então era uma geração, eu anotei aqui que ela precisava de salvação, resgate, restituição, cura física, cura das emoções, e precisava, é uma geração sobrecarregada. Se a gente olhar tudo isso aqui, são fardos. Então precisava ser aliviada de cargas. Por isso que eu pedi para você abrir comigo, e agora não sei onde eu pus meu óculos, pronto, achei. Êxodo, capítulo 6, que eu pedi para você abrir. Deus começa a falar sobre Páscoa aqui com Moisés, e ele disse assim: disse o Senhor a Moisés, versículo 1, Êxodo 6, eu pedi para você abrir. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, que por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Agora ele se revela: eu sou Jeová. Ele está falando aqui, olha, eu sou o Senhor. Presta atenção nas palavras que ele vai dizer. Aparecia a Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, aos patriarcas, como o Deus Todo-Poderoso. Se você ler no original, vai estar escrito assim: eu apareci para Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Eu me revelei a eles como Deus Todo-Poderoso. Tudo bem que ele se revelou também para Abraão, como nós vimos, como Jeová Jireh. Mas ele está falando em quase a totalidade do tempo, eu me revelei como El Shaddai para eles. Agora ele fala o seguinte: mas pelo meu nome, aqui eu ouso dizer que quem está falando é Jesus, pelo meu nome. Ele vai revelar o nome dele. E o nome dele que ele revela aqui, ele diz o Senhor, e no original está Jeová. Pelo meu nome, Jeová, é para vocês que eu vou me revelar. Daqui para frente, você tem uma série de revelações do nome, é Jeová, Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Rafá. Ele vai se revelar porque Jeová significa salvação. Um dos aspectos. Eu não vou dar aqui aula sobre os nomes de Deus. Eu quero ser bem básica nisso e dizer para você que Jeová é salvação, e são os nomes conhecidos como os nomes redentivos de Deus. Então ele começa a se revelar. Por exemplo, se eu disser para você que o meu nome é Naira, o meu pai ele colocou só o sobrenome dele. Então, se eu dissesse para você que eu sou Naira Pedrini, você saberia que eu devo ter alguma coisa com italiano. Então, aí você chegaria, tá bom, então alguém da Itália veio. E é verdade, meus avós vieram da Itália, então é Naira Pedrini. Mas se eu tivesse o nome da minha mãe, que eu não tenho, porque antigamente o hábito era colocar só do pai, seria Naira Brocanello Pedrini. Brocanello é o sobrenome da minha mãe. Então, puxa, mas eu acho que Brocanello também é italiano. Então, você me conhece mais. Então quer dizer que ela tem uma descendência de italiano de parte paterna e materna? É isso, aí você me conheceria mais. Conforme eu for colocando nomes, aí você vai falar assim, é a Naira, mãe do Tiago, a Naira, a avó do Mário. Você vai conhecendo mais de mim e mais da minha vida. Foi isso que o Senhor fez. Ele disse, olha, você vai me conhecer e vai conhecer todos os aspectos, o que implica a salvação que eu vou dar a partir da Páscoa. E ele estava dizendo aqui, mas vamos ver as cargas? Ele disse que vou me deixar conhecer como Jeová. E ele disse no versículo 5, eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, por isso nesses dias de quarentena, tempo de Páscoa, pode orar, pode gemer, porque o Senhor está ouvindo. E ele diz que ainda ouviu o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Conforme nós vamos orando esses dias, clamando, muitas pessoas estão falando, você está doida, acordar 3 horas da manhã, você e a Ludmila estão doidas. Gente, é para orar a tempo e a fora de tempo, assim como a gente tem que pregar a tempo e a fora de tempo. E o Senhor está ouvindo o gemido da gente e se lembrando da aliança que Ele tem conosco. Portanto, diz aos filhos de Israel que eu sou Jeová, que os tirarei de debaixo das cargas do Egito. Quero profetizar que toda carga, que todo fardo sobre a tua vida seja retirado. É tempo de Páscoa, é tempo de milagre. E aqui ele está falando de tirar das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei, olha só, tira a carga,
resgata, salva. O resgate é você tirar de uma prisão. Salvar fala de sair do império das trevas e ir para o império da luz. Agora, o resgate é te tirar de alguma prisão. Pode ser uma prisão interior, qualquer tipo de prisão, mas nós vamos ser tirados de prisões. E ele diz aqui: resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Eu vos tomarei por meu povo, serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E eu quero declarar que toda sobrecarga de aflição, de angústia, de ansiedade, toda sobrecarga que está sobre os seus ombros, seja retirado nesta tarde, em nome de Jesus. Agora, essa era ele tinha que continuar a conversar com Moisés sobre esse assunto Páscoa. Então, eu quero que você agora abra comigo, antes de chegar em Êxodo capítulo 12, abra comigo em Êxodo capítulo 11, você está bem pertinho aí. Você está com Bíblia? Quem está com Bíblia, levanta a mão. Quem está com papel, levanta a mão. Depois não adianta você ficar me perguntando as passagens, tá? Ó, então, levanta a mão aí quem está com Bíblia e com papel. Êxodo, e não esqueça que fica 24 horas, então é bom você anotar. Êxodo 11, versículo 6, ele começou a falar sobre a Páscoa. Eu vou começar no versículo 2. O Senhor disse, olha, ele estava falando o que aconteceria na última praga. Ele falou, olha, vocês têm que ficar em famílias, em casa, como a gente está agora, né? E ele disse o seguinte para as mulheres: e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra. O versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e a toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Ele está falando de uma restituição de um roubo de nada mais nada menos de 430 anos. Tempo de Páscoa foi uma restituição sobrenatural sobre aquela nação. Quem poderia pensar que numa única noite haveria restituição? E eu digo para você que o Senhor, no tempo de Páscoa, você pode levantar a tua mão para o céu e falar: Senhor, o Senhor é o mesmo da geração de Moisés, o Senhor é o mesmo Deus, e agora ainda mais que eu tenho Jesus já morreu, já ressuscitou, e o Senhor é aquele que me restitui. Pode declarar sobre a sua vida, mesmo nesse tempo em que parece que nada vai acontecer. Para eles também era impossível. Como é que eu vou sair do Egito? Nunca conseguimos sair em 430 anos. Aí você vai pensar, como é que eu vou sair? Gente, era 430 anos, a gente está falando de 7 dias, de 15 dias, de uma quarentena. Eu estou te dizendo que o mesmo Deus que trouxe uma restituição para 430 anos, é o Deus que traz a restituição desse tempo que nós precisamos ficar parados, para que nós pudéssemos ficar protegidos. Deus vai restituir para as missões, vai restituir para as igrejas, vai restituir para todo mundo, em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. E essa foi a palavra liberada. Separa por família, vocês vão ter, vai ser noite de restituição. E ele disse, olha, no versículo 4, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, o que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Porém presta atenção no versículo 7, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Ele está falando aqui de um nível de proteção sobrenatural. Ele disse, olha, vai ter terror, clamor, choro, pranto, em todos os lugares. Mas na casa daqueles que têm o sangue, e olha que nem era o sangue de Jesus, era o sangue de Cordeiro, haverá proteção sobrenatural. Então ore, meu filho, meu querido, porque com certeza ele continua sendo Deus. Havia um barulho, um clamor, um choro, um pranto, mas na casa dos israelitas havia salvação. E você hoje pode falar, eu vi, me foi passado um vídeo de
uma mulher, uma missionária que foi à janela e foi cantar um hino lá na Espanha. E eu sei disso, porque eu tenho muitos amigos missionários na Europa. Não é mais ou menos difícil os países que eu vou, os perseguidos, do que os países na Europa. É outro tipo de problema. É a frieza, é a religiosidade. Então ela teve coragem de ir para a janela e ela cantou bem alto um hino. E depois que ela cantou bem alto aquele hino, as pessoas não acompanharam porque não conhecem. Mas quando ela terminou de cantar, os vizinhos bradaram, os vizinhos celebraram, eles celebraram, bateram palma, porque ela tinha cantado, levantado a voz para cantar ao Senhor. Esse é o momento de nós mostrarmos que nós temos calma, que nós temos equilíbrio, que nós temos fé, que nós temos esperança. Quando nós abrimos a boca, é para proferir, é para falar em salmos, em cânticos, enfim, e é para falar sobre esperança, tá bom? Então, em Êxodo capítulo 11, você já viu isso. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 12, é o dia em que todo mundo ficou separado, em cada família na sua casa. E ali Deus deu uma ordem para Moisés. Olha, esse dia, inclusive até hoje na Páscoa, as crianças judias perguntam para os seus pais, isso faz parte do jantar, que se chama Seder, e o Haggadah, que é a narrativa das 10 pragas, e as crianças elas perguntam, por que essa noite, é uma pergunta que elas têm que fazer mesmo, por que essa noite é diferente das outras noites? Essa noite foi uma noite diferente, eu respondo para você, essa noite foi uma noite diferente porque foi o dia em que Deus revelou para o seu amigo Moisés o que seria a vinda de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, resgatador, aquele que nos cura, aquele que nos sara, aquele que nos protege. Esse é o sentido da Páscoa. E ali Moisés estava recebendo essa revelação. E Deus deu a ordem, eu não vou ler tudo para a gente poder discorrer, mas depois você leia Êxodo capítulo 12, capítulo 13, foi dada uma ordem para Moisés repassar essa ordem. Olha, fica em casa, fecha a porta de casa e dentro de casa vocês têm que fazer algumas coisas. Fora de casa também vocês têm que fazer alguma coisa. Então, dentro de casa, vocês têm que, primeiro, vocês têm que matar um animal. Eu estava falando com o pastor Eduardo Reis, para ele imaginar, fazer o cálculo em 3 milhões de pessoas, quantas famílias eram, e a quantidade de sangue que foi derramado naquela noite. Havia cheiro de sangue, e eu digo que sobre a nossa vida há cheiro de vida, há cheiro de sangue, mas é o sangue não de animal, mas é o sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. E foi dada a ordem deles para matar um cordeiro por família. Não podia ser um cordeiro para 2 famílias, tinha que ser um cordeiro por família e tinha que ser comido tudo. Ou seja, eu quero te dizer que salvação, que redenção é individual. Nós precisamos agora, tempo de restaurar o altar das nossas famílias. Então, é nesse momento que você precisa falar com os seus familiares, olha, vamos entender o que é Páscoa, vamos orar, enfim, trazer o cordeiro para dentro da sua casa, tá? Então, eles mataram e eles tinham que fazer 2 coisas. A primeira, não bastava o animal ter sido morto e o sangue estar na bacia. Era necessário aplicar. Meu amado, não, Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Mas mesmo com o sangue de Jesus tendo sido derramado, você precisa trazer o sangue de Jesus como uma realidade na tua vida. Para você não adianta o sangue de Jesus ter sido derramado e você não usar o sangue. É a mesma coisa que eu te dar um carro e você ficar com a chave na mão e você não usar essa chave para que esse carro, você usufruir desse carro. Então não adianta Jesus ter derramado o seu sangue se você hoje não faz uso desse sangue, porque o sangue é uma arma de ataque, ela é uma arma porque o sangue de Jesus tem poder e é uma proteção para nós também. Então, eles foram instruídos a aplicar o sangue no umbral da porta, eles foram instruídos a assar o cordeiro e a ter o pão sem fermento, que fala da nossa posição agora, nesse tempo de coronavírus. É para a gente repensar muita coisa, é tempo de santidade, não é tempo de brigar,
não é tempo de discutir, não é tempo de impor a tua posição, eu sou favorável a isso, eu sou favorável àquilo. É tempo de nos santificarmos. Presta atenção nas tuas manchas, não fica olhando na mancha da roupa do irmão, sabe? É tempo de você olhar para as próprias manchas, é tempo de você olhar para o lugar que você precisa consertar na tua vida, e você está tendo tempo para isso. Então, o pão sem fermento fala disso, é um exame, é um tempo de alinhamento do corpo de Cristo que o Senhor está permitindo. E também tinha as ervas amargas para lembrá-los de quantas amarguras eles tiveram, mas é isso que eu quero dizer. O que o Senhor estava dizendo para eles é que tudo tem um limite. Por muito tempo eles tiveram amargura, mas a amargura ia acabar. A gente vem falando isso para vocês. Tudo passa, vai passar. O coronavírus vai passar, a praga vai passar, a crise financeira vai passar. E o que você fez nesse período, e o que você aprendeu, e o que você trouxe para outros durante esse período. Então ele estava falando, olha, o tempo da amargura, da aflição, de toda a amargura que vocês tiveram no Egito, eu coloquei um ponto final. E Deus já pôs no reino espiritual, ele já tem dia e hora para tudo que a gente está vivendo acabar. Você crê nisso? Eu creio. Só eu não sei, mas o dia e a hora. Eu creio pela fé que até a Páscoa é esse tempo. Mas o meu Deus, o teu Deus, ele já colocou dia e hora para que tudo isso acabe. E eu te dou uma certeza, que tem um fim, tem um fim. Porque quando a gente está vivendo, porque tudo... Você já viu que quando você está com dor de dente, parece que a noite não acaba? Porque dor só dá à noite, né? Parece que dor de cabeça, dor de dente, tudo que é coisa que é ruim, parece que dá à noite. E então a dor de dente que começa à noite, parece que nunca amanhece para você ir para um hospital, para um dentista ou comprar um remédio na farmácia. É a mesma coisa do que está acontecendo agora. Mas à noite tem o mesmo número de horas no dia que você tem dor de dente do que no dia que você está sem dor de dente. É só porque o tempo de angústia, parece que as horas, os dias se arrastam. Parece que já faz muito, muito tempo que a gente está parado. Faz tempo? Faz, mas não é tanto assim comparado aos 430 anos daquela geração, não é verdade? Então eu digo para você, tem dia e tem hora marcado para acabar. Então era o cordeiro, o sangue aplicado, comer o cordeiro, que é a realidade das promessas que nós temos da cruz do Calvário, que a gente vai falar outro dia, outra aula, as ervas amargas, e eles tinham que estar vestidos, prontos, com o cajado na mão e em pé, porque Deus estava com pressa. Que boa notícia na Páscoa! Deus está com pressa. Quando Jesus morreu, Deus estava com pressa. Se você parar para pensar, para os discípulos 3 dias durou uma eternidade. A despeito de Jesus ter avisado que seria no 3º dia, para eles 3 dias foi o suficiente para eles se desestruturarem. Eles ficaram com medo, com aflição, se trancaram, se desesperaram, voltaram para Galileia. Era para voltar? Era, mas começaram a fazer... Se a ordem de Jesus era para voltar para Galileia, eu fosse os discípulos, mas eu faria igual a eles, porque as nossas emoções nos traem. Mas assim, hoje, com sangue frio, olhando de fora, eu iria para a beira do mar da Galileia e iria lá adorar, orar, até que Jesus se manifestasse. Eu não iria lá no barco ficar tentando ocupar o meu tempo com uma coisa errada. Não adianta agora, em tempo de crise, você estar um monte de tempo sem fazer nada e ocupar o teu tempo fazendo a coisa errada. Como que eu ocupo o tempo fazendo a coisa errada? Ouvindo um monte de má notícia que você não consegue administrar. Já basta as notícias que você já sabe, só acrescentando as más notícias, ou você criticando alguém, ou você olhando as coisas que não estão dando certo dentro de casa. Você tem que se concentrar naquilo que é de fato e de verdade, que é o milagre que vai acontecer. Por isso que Deus falou, eu tenho pressa, fica de pé com o cajado na mão, porque vai acontecer de repente. Guarda essa palavra, de repente. O de repente de Deus tem uma música, eu não lembro de quem que é, mas tem, eu acho que, eu não sei se é do Davi Fernandes, mas tem uma música que é o De Repente, eu gosto muito, é de repente, foi de repente, ó, é hora de sair. A ressurreição também, ó, de repente, foi de repente que o mar vermelho abriu.
mas nós estamos ainda na Páscoa. Nós estamos no momento que foi a primeira Páscoa. E foi assim, eles fizeram e aconteceu a primeira Páscoa e assim eles saíram do Egito. Só que Páscoa pra gente, a gente comemora um dia. Na igreja não, na nossa igreja a gente já há alguns anos que a gente vem celebrando 3 dias seguidos. A gente celebra sexta, sábado, domingo. Cada dia a gente fala, tem ano que eu me concentro no nome de Jesus, tem ano que eu me concentro no sangue de Jesus, tem ano que, enfim, eu me concentro na trajetória da cruz, e esse ano Deus me deu um título que são os 3 jardins, e que nós vamos fazer isso em 3 dias, mas eu digo para você que a Páscoa, a ordem de Deus para a Páscoa são 7 dias. Então, no primeiro dia, eles saíram do Egito e ninguém pôde detê-los, ninguém pôde retê-los. Porque quando Deus, a ordem de Deus, como está escrito no Salmo 147, ela é liberada e ela corre velozmente. Aí você fala, pastora, tem certeza que você vai chegar em Apocalipse, você não saiu de Êxodo? Vou chegar. A de Êxodo é necessário um pouco mais de tempo, tá bom? Agora, na Páscoa houve mais manifestações sobrenaturais. Não foi só salvação, resgate, como nós vimos um povo sair do Egito. Algumas coisas, alguns moveres sobrenaturais começaram a acontecer. Como eu disse, Páscoa são 7 dias. Então, quando eles chegaram no Mar Vermelho, era 7º dia, está escrito. Ainda era Páscoa. Então, Páscoa é tempo de sobrenatural, meu amado. Não é só proteção. É a abertura de caminho onde não tem caminho. É livramento. Porque atrás de Moisés e do povo tinha o povo egípcio. E à frente deles tinha o mar. Mas Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Então, tempo de Páscoa é tempo de abertura de caminho. Creia nisso, creia nisso. Só que é só isso que aconteceu? Já é muito, né? Mas não, Deus é um Deus de espetacular. Junto com a abertura de caminho, no momento que eles saíram do Egito, ali em Êxodo 14, em Êxodo 15 você tem o Cântico de Moisés, em Êxodo 14 nós já somos informados de que eles não saíram sozinhos do Egito. Eles saíram com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Eles saíram com uma presença. Fala comigo aí, fala aí na tua casa, presença. Eles não saíram sozinhos. Não era simplesmente uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Você sabe muito bem, eu não tenho tempo hoje de mostrar os detalhes, mas quando você chega ali em Êxodo 15, você vê que é o próprio Senhor que está com o seu povo. É o próprio Senhor que foi para trás na retaguarda deles quando o inimigo tentou alcançá-los. Então, eles tinham a presença nessa crise. Quem é que entrou na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abdenego? A presença de Deus. Então, repita, olha, eu estou vendo gente escrevendo presença. Escreve mesmo presença. Você não pode falar aqui para mim, eu não posso te ouvir, mas você pode escrever. Fala aí, presença de Deus. A presença de Deus está aí na tua casa. A presença de Deus vai andar com você quando nós formos liberados dessa quarentena. E a presença de Deus vai abrir caminho onde não tem caminho para você. A presença de Deus vai ser a tua proteção, vai ser a tua dianteira, vai ser a tua retaguarda. Presença, coluna de nuvem, coluna de fogo, abertura do Mar Vermelho, tudo isso aconteceu. Mas eu não posso terminar Êxodo sem ler com você Salmo 105. Abre comigo no Salmo 105 para você ver como é que eles saíram. Eu estou aqui cheia de papel, cheia de Bíblia, qualquer hora cai tudo, mas é assim. Salmo 105, cada hora eu gosto de ler numa versão. Salmo 105, no versículo, leia comigo no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 37, olha o que está escrito. Eu vou começar antes, tá? Vou começar no versículo 36, para você entender melhor. Esse salmo, ele começa falando... Eu vou ler o 1 para você saber sobre o que eu li de madrugada com a Ludmila, esse salmo. Olha o que está escrito. Rendei graças ao Senhor, invoque o seu nome,
Que nome que você vai invocar hoje do Senhor? Senhor, tu és Jeová, tu és salvação, tu és Jeová Jirê, Deus provedor, tu és Jeová Rafá, o Deus que me cura. Então, ele disse aqui, ó, eu rendei graças ao Senhor, invoco o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Eu estou fazendo isso agora, estou narrando as maravilhas de Deus. Eu não sei cantar, mas tem gente aí que sabe afinadinho que tá vendo. Eu não sei cantar. Eu já fui de coral, mas não sei cantar. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e buscai o seu poder. Levanta a mão quem está buscando o poder de Deus hoje, sábado, 1h da tarde, já foi mais, nem sei que horas são agora. Mas aqui está escrito, buscai o seu poder, buscai perpetuamente a sua... E aí, você não pode repetir para mim, mas você pode escrever, buscai perpetuamente o quê? A sua presença. Páscoa é presença. Buscai a sua presença. E aqui, mas o que eu queria ler para você é o versículo 36. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor, falando do Egito. Mas olha para o povo de Israel o que aconteceu. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, restituição, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Então é tempo de cura. Você que está enfermo, eu quero declarar cura física agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Páscoa é tempo de cura, porque na cruz do Calvário ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas dores. Por isso, em nome de Jesus, coloca a mão onde você está enfermo e eu digo, a palavra de Deus, não sou eu, é o poder da palavra, é o poder do nome de Jesus, é o poder dessa estação que é, se você me perguntar, às vezes me perguntam, né, qual é, o que você mais gosta? Todo mundo da igreja já sabe. A pastora ama Páscoa. Em outubro ela já está falando de Páscoa. Em novembro eu já estou na Páscoa. Em dezembro eu já estou cutucando as pessoas. O que é que a gente vai fazer na Páscoa? Eu amo Páscoa, porque Páscoa é Jesus. E como eu sou apaixonada por Jesus, eu amo conhecer a história da salvação. Você está vendo comigo simplesmente a história do plano perfeito de Deus. O Ministério Renascer tem uma música que é o Plano Perfeito. Eu gosto demais dessa música, porque é isso mesmo, um plano perfeito que foi feito desde a fundação do mundo. Ele veio sendo executado, anunciado, melhor dizendo, desde Gênesis, para ser executado na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás. E nós vivemos o efeito sobrenatural do que foi realizado há 2000 anos atrás. Então vamos lá, vamos continuar na nossa trajetória de Páscoa. Eu quero ler com você, abre aí em Hebreus 11. Hebreus 11. Eu tô gostando de ver aqui os comentários de vocês aqui. Tô vendo aqui no meu iPad. Eu enxergo melhor aqui, tá? Então, tá escrito em Hebreus 11, eu dei tempo para você abrir Hebreus 11, porque eu tô querendo que você mexa em papel, por isso que eu dei tempo. Hebreus 11, do versículo 28 em diante, vou começar no 27. Então, relata o que aconteceu, tudo que eu contei para você. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Porque eu queria ler esse texto? Porque em tempo de Páscoa, Moisés, ele recebeu uma palavra, mas nada estava acontecendo quando ele recebeu aquela palavra. Você está recebendo uma palavra, aparentemente nada está acontecendo, mas eu gosto de falar isso lá na igreja. Quando nada está acontecendo no mundo natural, saiba que tudo está acontecendo no mundo espiritual. Só os seus olhos naturais que não estão vendo. Os nossos olhos naturais não conseguem ver aquilo que está acontecendo. Então, olha o que Moisés, qual foi o segredo de Moisés? Está escrito aqui na parte final. Ele ficou firme. Então, diz aí, se tem alguém do teu lado, se tem o teu irmão, o teu filho, fala, fica firme,
como vendo o invisível. Veja o invisível. A fé vê o impossível. A fé é enxergar com os olhos de Deus. Os nossos olhos estão embaçados pelo problema. A nossa mente está confusa por causa do problema. Mas os pensamentos e os caminhos de Deus estão acima dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Então, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, olha quantas vezes aqui, Hebreus 11, né? Pela fé, ele celebrou. Moisés, ele celebrou a Páscoa pela fé. Você vai celebrar essa Páscoa. Essa Páscoa vai ficar registrada na tua memória para sempre. Porque é uma Páscoa diferente. É a Páscoa que o mundo parou. O mundo, no tempo de Moisés, também parou. Então, essa Páscoa está sendo diferente de todas as outras Páscoas. Se fosse um momento normal, sabe o que você devia estar, o que você estaria pensando a respeito da Páscoa? É que você queria comprar chocolate para presentear, ou você estaria preocupado em comprar passagem para viajar para algum lugar por causa do seu feriado, ou você estaria preocupado com outras coisas. Mas essa Páscoa está sendo diferente. Você vai ter que celebrar uma Páscoa com fé. E aqui, como Moisés. E como está escrito, e pela fé passaram, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Então, pela fé, você está colocando o sangue de Jesus na porta da tua casa para que o coronavírus não entre, para que a destruição não entre na tua casa, em nome de Jesus. E pela fé passaram o mar vermelho, como eu disse, como por terra seca. Gente, pensa você passar no meio do mar. Não foi a abertura do mar. Todo mundo sabe que maré, a maré baixa, ela dura algumas horas, mas não dura a noite toda. E aqui está escrito que o povo, eram 3 milhões de pessoas, eles passaram a noite toda as águas ficaram separadas. Então, Deus vai fazer algo extraordinário para a gente caminhar, um caminho que a gente não sabe, um caminho que a tua mente não alcança. Então, pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, aí você vai falar assim, mas por que aqui agora o muro de Jericó? Porque a próxima... Daqui a pouco a gente vai nessa Páscoa. Ainda vou falar de uma outra Páscoa antes de chegar. Então, para aqui no versículo 30, que vai ser a Páscoa. Depois, daqui eu vou falar para vocês. Então, agora, você vai anotar aí. Eu não vou abrir, mas você vai anotar em Números 9, versículo 14, que o povo de Israel já saiu do Egito. Eles já saíram. E eles já viveram todo esse sobrenatural. E, de repente, no meio do nada... porque o deserto é o meio do nada, Moisés ele fala, vamos celebrar a Páscoa. Então a primeira Páscoa foi celebrada, olha os passos da salvação. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. A segunda Páscoa foi celebrada no deserto. A primeira Páscoa é um resgate, é sair do império das trevas para o reino da luz. Então, foi esse resgate sobrenatural. Agora, você celebrar a Páscoa em Números capítulo 9, isso quer dizer que um local, o que eles precisavam? Ali eles não tinham egípcios atrás deles, ali eles não tinham escravidão, eles já estavam com identidade, eles já estavam acostumados com a presença. Mas o que eles precisavam no deserto? Eles precisavam nessa Páscoa celebrada, eles precisavam do quê? Do GPS de Deus, que é o que a gente negligencia, que é a direção de Deus, o controle de Deus sobre as nossas vidas. Nós nos achamos tão autossuficientes, nós nos achamos tão pequenos deuses, e assim está sendo ensinado por muitas pregações, de que você é isso, de que você é aquilo. Tudo bem, nós precisamos saber quem somos em Cristo Jesus, mas você não é toda essa bola não, sabe? Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós precisamos dele. Se a presença estiver em nós, aí a gente é um pouquinho melhor. Mas se a presença não estiver em nós, nós somos pó, nós somos pessoas que necessitadas da graça de Deus diariamente, do poder de Deus diariamente.
Você não é toda essa bola aí, não. Então, quando no deserto, nessa Páscoa, foi celebrada uma Páscoa, porque eles precisavam, ali no meio do deserto, eles precisavam de proteção, eles precisavam de provisão no meio do nada. Então, nós precisamos nessa Páscoa de direção, nós precisamos nessa Páscoa de provisão, nós precisamos nessa Páscoa de proteção sobrenatural. Então, a Páscoa de Números 9 é a Páscoa do deserto. Mas eu estava lendo com você Hebreus 11 e parei quando foi a muralha. Porque a muralha fala de Páscoa, você sabia disso? Quando você abre Josué capítulo 5, você lê ali em Josué capítulo 5, que é Páscoa. Vamos ler lá em Josué capítulo 5? Agora não sei se eu abro, se eu não abro, para a gente poder ir mais rápido, para a gente poder chegar lá. Vamos ver, mas eu vou abrir, vai. Josué capítulo 5. Então, você já passou o Pentateuco, você entrou em Josué. E em Josué capítulo 5, está escrito no versículo, olha aqui, deixa eu ver exatamente já para a gente ir mais rápido. Eu anotei tudo. Josué 5, versículo 10. Olha o que está escrito. Josué recebeu uma ordem de circuncidar aqueles homens que tinham nascido, que era uma geração que não tinha sido circuncidada antes. Então, isso fala de aliança, isso é outra aula, falar de aliança de sangue. Mas aqui disse o Senhor Josué, no versículo 9, ele estava tirando o opróbrio, a vergonha do Egito. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Puxa, Deus, 40 anos no deserto. Você acha que foi coincidência que eles chegaram bem ao pé do muro, das muralhas de Jericó, na Páscoa? Não existe coincidência. Deus tem controle sobre todas as coisas. E Deus só queria mostrar mais coisas para nós sobre a Páscoa. Então, nessa Páscoa, eles precisavam que caísse por terra grandes impedimentos. A muralha de Jericó, ela traz, a mensagem dela é um impedimento gigantesco que estava além das forças e da capacidade do povo de Israel. Então, essa Páscoa fala da queda do muro de Jericó, de um grande impedimento, e mais do que isso. Então, vamos lá. A Páscoa de Josué, capítulo 5, fala de grandes impedimentos caindo por terra, fala de grandes inimigos caindo por terra, porque os gigantes, os inimigos que eram tão grandes e fortes, que estavam do outro lado do muro, eles seriam vencidos. E você sabe muito bem que Josué é uma sombra de Jesus. Josué, foi ele que venceu os reis da terra, e é Jesus que venceu poderes, principados, potestades. Ele foi até as profundezas, na Páscoa, ele foi até as profundezas da terra, e ele pisou na cabeça da serpente, e o inimigo foi despojado, e ele despojou todo o poder, principado e potestade, que está escrito lá em Gálatas 3, rasgou os nossos editos de dívida, cancelou os editos que estavam escritos contra nós. Ele fez muita coisa, e foi o que Josué fez. Não só os muros, o grande impedimento caiu, mas também os inimigos que estavam acima da capacidade de Israel. Josué venceu os reis da terra. Mas teve um terceiro fator na Páscoa de Josué, capítulo 5. Mudança de cardápio. Tudo que é novo assusta. Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade com o novo do que outras. Principalmente as pessoas que têm um temperamento melancólico, tem muita dificuldade com mudanças. Eu tenho um neto que é assim, ele tem muita dificuldade com tudo que é novo. Ele gosta de tudo do jeito que é e que permaneça daquele jeito. Se vem algo novo, ele tem dificuldade. Mas nós, em geral, temos dificuldade com o novo. E Deus estava retirando algo da vida deles. Estava retirando algo que serviu até aquele momento, mas agora não serviria mais. Você precisa aprender que Deus, ele tem um ciclo na nossa vida e nós precisamos crescer. E então, acabou o tempo do maná.
Aquela Páscoa estava acabando o tempo do maná. Quando eles celebraram a Páscoa, o maná, depois você lê Josué capítulo 5 inteiro, cessou o maná, mas está escrito que eles não ficaram com fome. Eles começaram já a comer ao fruto da terra, que era muito melhor do que... O maná foi maravilhoso por 40 anos, mas agora Deus estava mudando o cardápio, Deus estava dando algo maior para eles. E eu digo para vocês que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos chocados com o que está acontecendo, perplexos com o que está acontecendo.